Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos aprender sobre o Git. O que é o Git, quais são os principais conceitos, os principais comandos, nós vamos ver aqui nessa aula. Primeiramente, o que é o Git? O Git é um sistema de controle de versão. Então ele permite você versionar o seu código ou o seu projeto, pode colaborar com outras pessoas e também criar um histórico do que você fez, um histórico do seu código. Por exemplo, nós temos aqui essa gravura que nos ajuda a entender um pouco o que é o Git, né? Imagine que essa linha com as bolas verdes são o nosso projeto raiz, certo? O nosso projeto principal. O Git, ele permite que você crie ramificações, ou seja, um mundo paralelo, ou multiverso do código, vamos dizer assim, onde você consegue criar como se fosse uma cópia do projeto, trabalhar nela de forma paralela, criando aqui novas implementações, modificações, e isso não vai afetar com o código principal. Imagine que o seu projeto já está em produção, já está sendo utilizado, e você quer testar uma nova implementação. Então você cria aqui um ambiente paralelo e você faz essas modificações, testa, talvez até mesmo em outro servidor. E depois que você terminou de criar essa implementação, você unifica com o código principal. E isso pode acontecer com vários programadores trabalhando ao mesmo tempo. Até mesmo nessa gravura nos dá essa ideia, né? Temos aqui a master ou a main, que é o ambiente principal do projeto, vamos dizer assim, onde você cria aqui o seu ambiente de trabalho, e outro programador pode trabalhar em uma outra ramificação que não afete aquilo que você está implementando ou que ele está implementando, tá? E isso pode acontecer em vários momentos, né? Por exemplo, aqui nessa linha que tá as bolas verdes, é como que cada uma bola fosse uma atualização do código. Então, nesse momento, você fez a sua cópia, vamos dizer assim, a sua ramificação do código, mas durante aqui o desenvolvimento do projeto teve outras atualizações no projeto. Então, quando você for fazer a união dessas modificações, você vai ver que existe outras implementações que foram implementadas por outros desenvolvedores e assim por diante. Você consegue criar versões do código com implementações diferentes. Quais são os principais conceitos, então? Bom, vamos falar muito sobre repositório. O que é repositório? Repositório é uma pasta onde o seu projeto vive, com todo o histórico dele. Então, por exemplo, é como se fosse um local onde você vai guardar todas as suas atualizações, como se fosse uma caixa onde você guarda os seus arquivos, tá bem? Commit. Commit é como se fosse um checkpoint de um jogo. Faz o salvamento do seu código com a mensagem dizendo que mudou. Então é onde você mostra ali que naquele momento você marcou todas as alterações que você fez. E se for necessário voltar até aquela atualização, é através desse checkpoint que você criou. Branch. Imagine criar uma linha paralela do seu projeto para testar uma ideia nova, sem bagunçar a principal. É isso. Então, criamos nova branch, né? Se voltarmos aqui nessa imagem, nós temos aqui a master. Vamos dizer assim, a master é o nome da nossa versão do código, certo? Então a master é o nome da nossa branch. E aqui você vai criar uma nova branch, que é a nova versão do código. E aqui o outro programador também vai criar uma branch com um nome diferente. Merge. O merge é unir as mudanças de uma branch com a outra. Então é juntar os caminhos, né? Então é nesse momento aqui, né? Nesse momento é quando nós fazemos o merge, tanto aqui quanto aqui. É unir as modificações que foram feitas para a branch principal. Staging area. Então a área de preparação é onde você escolhe o que vai entrar para o próximo commit. Então quando você faz as alterações, você pode definir quais são as alterações, quais são os arquivos que vão entrar para o próximo commit. Então isso é chamado de stage area. Nos exemplos talvez isso vai ficar um pouco mais claro, né? Então resumindo até aqui, eu criei aqui uma imagem. O que é um repositório? Repositório é uma caixa, né, onde nós colocamos todo o nosso projeto. O que é o commit? Commit é onde nós definimos o checkpoint,
ou um ponto de identificação das alterações que nós fizemos. O Staging Area é onde definimos o que nós queremos que vai para o próximo commit. Então até aqui tem um carrinho de compras, né? Tudo que nós colocamos ali naquele carrinho é o que vai passar lá no caixa, né? Por assim dizer, ou seja, é o que vai passar para o próximo commit. Branch. Branch é a ramificação, né? Então aqui ele fez o exemplo de uma árvore, de um galho. Nós temos aqui o galho principal e em certo momento ele cria uma ramificação, né? São os ramos aqui do galho, né? O Git pode ser definido como um controle remoto. Ele pode voltar, avançar, pausar, como se fosse uma máquina do tempo, né? Você pode em certo momento, por exemplo, nesse momento aqui você unificou o que foi feito aqui nas bolinhas azuis. E você talvez não gostou dessa implementação. Então você pode voltar, né? Pode voltar aqui, por exemplo. Ele tem essa facilidade, né, de ter esse controle de versões. E por último aqui o merge, né? O merge é a unificação do que foi trabalhado nas linhas paralelas, né? Então é como se aqui um programador trabalhou e aqui na outra do lado da estrada é que o outro programador trabalhou, e em certo momento essas estradas vão se encontrar, vão se unir. Então esses são os principais conceitos do Git. Vamos agora aos principais comandos. Git init. O que esse comando faz, né? Ele cria um repositório Git na pasta atual. Então nós vamos ver logo como fazer isso na prática. Temos o Git status, ele mostra quais os arquivos foram modificados ou adicionados. Temos o Git add, ele adiciona os arquivos para entrar no próximo commit, que é aquele staging area, né? Temos o Git commit, então ele cria um novo commit, ou seja, ele faz ali o checkpoint das alterações que nós fizemos. Temos o comando git branch, que ele cria uma nova branch. Então aqui nós definimos qual é a nossa nova ramificação do código. Temos o git checkout, que ele muda de branch. Então nós criamos uma branch número 1. Então eu quero trabalhar nessa branch. Então a gente faz o checkout, eu acesso essa nova branch, essa nova linha do nosso projeto. O git merge faz a união das alterações da branch, que a gente viu ali no exemplo agora há pouco. Temos o Git Remote, que ele conecta a um repositório remoto. Então nós vamos ver depois na próxima aula sobre os repositórios remotos que existem. Tem o GitHub, tem o GitLab e vários outros. E nós queremos armazenar esse código nesses repositórios. Isso facilita que outros programadores tenham acesso e onde nós podemos trabalhar de forma remota no mesmo projeto, onde vários programadores podem colaborar então com esse projeto, tá bem? Temos o Git Push, que ele envia as alterações que você fez no seu computador e envia para o repositório remoto. O Git Pull, ele faz o contrário, ele atualiza o seu repositório local com as alterações que foram já subidas, por assim dizer, no repositório remoto. Vamos ver então na prática como que isso funciona. Olha, antes de tudo você precisa instalar o Git. Então você vem aqui, ó, digita Git aí no navegador, abre aqui o site oficial do Git, procura aqui Downloads e aqui ele traz a opção de instalação para o Mac, para o Windows e para o Linux. Então é bem simples, é só você baixar aqui o executável e instalar o Git na sua máquina. Depois de instalado, abre aqui o VS Code, ou pode ser até o mesmo terminal. Navegue aqui até a pasta onde você quer iniciar o seu projeto Git, certo? Essa aqui é a minha pasta desse projeto que eu estou aqui no VS Code. Vou dar aqui um ls, só para vocês verem que eu tenho aqui o index.html e o styles.css. Mas eu não vou fazer por aqui, mas só para vocês verem que dá para fazer por aqui. Vou fechar aqui. Eu vou aqui no VS Code e vou abrir aqui, ó, o terminal. Ele abre aqui a mesma coisa se usássemos ali o terminal por aqui, tá bem? É igual, é idêntico. Então aqui eu já estou aqui na minha pasta, ó, aula 10 Git. Primeiro, né, antes de tudo, o que eu tenho aqui nessa pasta, né? Olha, eu tenho aqui dois arquivos, o index.html e o styles.css. É o que nós fizemos na penúltima aula, que é esse site aqui, certo? Então eu até vou atualizar aqui, ó, para vocês verem que não tem nenhuma modificação. Primeiro comando então do Git. Eu já instalei o meu Git, né? Então primeiro
Vamos iniciar aqui o nosso repositório, git init ou init. Ele automaticamente cria uma branch principal, que é, no caso aqui, a master. Então nós já conseguimos verificar que eu estou trabalhando nessa branch, certo? Lembra lá do desenho que nós vimos aqui? Olha, o nome dela é master, então eu estou trabalhando nessa branch. Você pode modificar o nome dessa branch se quiser, mas por enquanto vamos pensar que a nossa branch principal, que é a branch que vai subir para o servidor, que vai ser o nosso sistema, o nosso ambiente de produção, ela se chama master. Foi o que ele fez aqui para nós, automaticamente ele já criou. Quais são os comandos que nós aprendemos aqui então? Git status, vamos ver aqui, git status. Ele mostra para mim aqui quais são os ficheiros ou os arquivos que houve alteração. Até aqui no VS Code ele também deixa ele colorido, né? Vocês devem ter percebido que antes não estavam verdes. O que isso quer dizer? Que eles estão prontos para serem adicionados ao meu carrinho, na minha área de stage e serem comitados, tá bem? Mas aqui com o Git Status, ele consegue mostrar para mim, ó, quais são os arquivos que estão disponíveis, que tiveram alteração e que estão disponíveis para entrar na minha área de stage ou serem comitados, tá? Como que a gente pode fazer isso então? Olha, temos aqui ó, o Git Add. O Git Add, nós temos duas possibilidades. Nós podemos adicionar todos os ficheiros ao mesmo tempo. Então imagine que, olha, eu verifiquei aqui no status, realmente o que eu quero subir para o meu repositório é o index.html e esse styles.css, certo? Então nós damos aqui um git add ponto. O que isso significa? Que todos os ficheiros, todos os arquivos que tiveram alterações ou foram criados, ele vai entrar para minha área de staging, tá bem? Ou eu posso identificar aqui qual ou quais são os ficheiros que eu quero adicionar. Eu posso fazer isso, ó, adicionar um por um e assim não adicionar todos ao mesmo tempo. Vou fazer o seguinte, eu vou adicionar aqui somente o index.html, certo? E vou dar aqui um git status. Vocês vão ver que tem agora uma diferença. O que ele está mostrando para mim aqui, ó? Um novo arquivo foi adicionado na minha área de stage, certo? Mas ainda não foi comitado. Arquivos que podem ser comitados, certo? E aqui são arquivos que podem ir para a área de stage, que podem ser adicionados. Então, nesse momento, se eu fizer um commit, certo? Fizer um commit ou marcar um ponto, um checkpoint no meu projeto, somente esse arquivo que vai ser implementado nesse commit, que vai ser incluído nesse commit, tá bem? Então eu vou dar aqui ó, um git add ponto, nesse caso só tem aqui o style.css, ele vai adicionar todos. Se eu fizer aqui o git status, a gente vê que dois arquivos estão na minha área de stage ou estão lá no meu carrinho de compras, ó, tá bem? Próximo comando aqui, ó, git commit. Git commit. Nós temos aqui então alguns parâmetros que são necessários. Primeiro é a mensagem. Todo commit é necessário criar uma mensagem que nos ajuda a identificar o que foi feito nesse checkpoint. Como que nós incluímos essa mensagem? Nós passamos aqui um parâmetro "-m", abrimos aqui as aspas e escrevemos aqui qual é a mensagem que nós queremos. Então, por exemplo, primeiro commit do projeto. Dou um enter. Pronto, ele já mostra aqui uma mensagem, ó, o nome do meu commit, o nome não, a mensagem do meu commit. Ele cria aqui um hash, isso aqui Ô, pessoal, desculpa, eu cliquei em clear sem querer e acabou apagando ali o nosso histórico. Vamos fazer aqui uma alteração. Ó, bem-vindo ao meu site. Vou mudar aqui, ó. Vou deixar só bem-vindo. Pronto. Nós fizemos, vou salvar, né? Tenho que salvar. Pronto. Aqui no próprio
VS Code, ele já traz aqui para mim, ó, esse M de que houve uma modificação. Então esse ficheiro ele ficou amarelinho porque houve uma modificação. Mas através aqui dos comandos do Git nós podemos verificar isso também, ó, Git status. Então, olha lá, houve uma modificação no index.html. Então vou fazer aqui um novo commit, certo? Vou aproveitar aqui o comando anterior. Vou escrever aqui, ó, segundo commit. Opa, pera aí, isso não vai funcionar, né? Foi até bom eu ter feito isso. Vamos lá, vai aparecer aqui um erro, por quê? Porque não existe nada no meu stage ainda. Então ele não permite fazer um commit, sendo que não tem nada no stage para ser comitado. Só que nós podemos aqui usar um atalho e colocar aqui AM. Então temos essa possibilidade. O que esse parâmetro aí do comando git commit faz? Ele faz o git add junto com o commit, certo? Então nós temos essas duas possibilidades. Eu poderia fazer o git add ponto e adicionar todos as alterações que foram feitas aí no meu stage e depois fazer o git commit "-m" com a mensagem e seria comitado. Mas para facilitar, nós utilizamos o "-am", que ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Pronto. Então o que ele fez aqui? Deixa que eu não apague agora, né? Ó, mas ele criou aqui um hash, um identificador do meu commit. Isso é importante porque caso nós queremos voltar na alteração que a gente fez, a gente precisa desse identificador para mostrar aonde nós queremos voltar. Já vamos fazer esse exemplo logo. Mas aqui ele disse aqui, ó, a mensagem que eu coloquei, quantos arquivos foram alterados, inserções, quantas linhas foram modificadas e assim por diante. Como que nós podemos então, olha, eu vou atualizar aqui a minha página. Bem-vindo ao meu site, certo? Se eu atualizar aqui, ó, tá só o bem-vindo. Foi a alteração que a gente fez. Mas vamos dizer assim, ai, me arrependi dessa alteração, não era para ter feito isso. Deixa eu voltar então. Eu posso simplesmente vir aqui e escrever novamente, certo? Mas não foi só isso, né, que eu fiz. Eu quero voltar. Não funcionou o que eu fiz, eu quero voltar do jeito que estava antes. Como que nós podemos fazer isso? Primeiro eu vou dar um clear aqui. Vamos lá, git log. Nós conseguimos verificar aqui quais foram os commits que nós fizemos, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, meu primeiro commit. Deixa eu aumentar isso daqui um pouco. Então, tem aqui, ó, meu primeiro commit do projeto. Então, nós temos aqui um hash, ó, um identificador desse commit. Basta a gente copiar aqui os primeiros códigos, Ctrl C. Eu vou fazer aqui, ó, git checkout e colar aqui aquele código e dou um enter. Veja que automaticamente ele voltou todas as alterações que a gente tinha feito naquele commit, ó. Automaticamente ele já voltou aqui, ó, bem-vindo ao meu site. Se eu vir aqui e atualizar, ele já atualiza ali as alterações. Vamos ver então agora um outro comando, que é o git branch. Vamos criar aqui uma nova branch, git branch. Vamos colocar o nome dela de local. Se nós dermos aqui, ó, git branch, nós conseguimos verificar quais são as branches que nós temos nesse projeto. Temos a local, temos a master, ok? Vou dar um clear aqui. E já entramos aqui no outro comando, que é o git checkout. Git checkout local. Nota que aqui já até mudou o nome para local, tá vendo? E aqui também, aqui no VS Code, ele mostra qual é a branch que nós estamos trabalhando. Vou só mudar aqui rapidinho, só para vocês verem. Se eu quiser voltar aqui para master, olha aqui ele mostra o master, mas vamos trabalhar aqui na local. Ok, nós estamos trabalhando agora uma nova ramificação, certo? Posso vir aqui no meu site, atualizar. Ele por enquanto está igual, é como se ele tivesse feito uma cópia da master, certo? E nenhuma modificação foi feita. Vamos fazer aqui essa modificação. Bem-vindo. Vou colocar aqui branch local, só para identificar. Vou salvar. Vou atualizar aqui.
Pronto, só nós sabemos que estamos trabalhando aqui na branch local. Olha, aqui já ficou amarelinho, falando que tem uma modificação. Posso fazer aqui um git status para confirmar isso. Então, vemos aqui que o index.html ele houve uma modificação. Vou fazer aqui então o commit, utilizando lá o AM. Commit na branch local. Ok? Se eu entrar aqui agora, checkout master, o que vai acontecer? Ele mantém o que foi feito na última vez, né? Então ele vai voltar aqui a mensagem que estava escrito aqui antes. Ó. Então vou dar aqui um enter. Ó, veja, ele voltou lá, bem-vindo, tá bem? Olha, bem-vindo. Então, na minha master eu vou escrever aqui, ó, branch master. Tô na minha master. Eu vou fazer aqui um commit. Lá, branch master. Vou voltar aqui para minha local. Dá para vermos aqui a mudança, mas dá para ver aqui também, certo? É só para nós termos a ideia de que uma branch é diferente da outra, certo? Então, nós pegamos ali uma tarefa para fazer, que é modificar aqui os textos desse site, certo? E não é para subir para produção, tem que passar ainda por uma aprovação, é para manter o que está em produção, e depois dessa aprovação aqui, essas alterações vão subir em produção, aí a gente faz o merge, né? Nós estamos aqui na nossa branch local, vou alterar as cores aqui, eu vou inverter aqui, ó, esse azul e esse verde aqui. Então vou aqui na minha cheiro aqui de estilos, aqui ó, azul, vou copiar essa cor aqui, e aqui no meu botão, vou colocar aqui do lado aqui, só para não perder isso aqui, vou copiar isso, colocar aqui, e aqui embaixo faço isso, pronto, vou salvar, aqui ó, ele já verificou que houve uma modificação aqui no meu folha de estilo. Vou fazer então aqui o meu git -am e o título, mudando minhas cores. Prontinho. Vamos entrar aqui, ver a alteração. Olha, tá completamente diferente. Vou voltar aqui para minha branch master, certo? Git checkout master. Se eu atualizar aqui, ele volta a ser azul e aqui verde. Vamos dizer que passou então, né? Aquelas alterações que eu fiz foram aprovadas e agora eu quero então fazer o merge, né? Olha, aqui por exemplo, aqui na imagem, né? Ó, nós passamos aqui, fizemos alterações que nós tínhamos que fazer no meu versionamento. E agora eu quero unificar, quero unir as alterações que foram feitas, certo? Vou fazer aqui um outro exemplo antes, ó. Eu vou criar aqui uma outra branch, vou chamar de develop. Pronto, estou na minha branch develop. Ela é uma ramificação da branch master, certo? Então eu vou alterar aqui essa cor, colocar mais pro rosa aqui, mais ou menos. Ok, tá bom. Vou salvar. Você vê que já tem aqui uma modificação. Posso verificar aqui com o git status. Pronto. Vou dar aqui um git commit -am, mudando a cor do meu cabeçalho. Prontinho. Se nós entrarmos aqui e atualizar, já modificou. Então andamos para aprovação. Nosso gestor aprovou, o pessoal do design, do layout aprovaram aqui esse cabeçalho nessa cor. Então nós vamos mandar para a produção. Qual é a branch de produção? É a master. Então
Então já vemos que a master ela está azul, vou até atualizar aqui para ver. Então nós não fazemos nenhuma modificação na master, ela só recebe modificações, tá bem? O que a gente fez até aqui foi só uma medida de exemplo, mas na prática a branch principal ela não é alterada diretamente nela, ela só recebe modificações de outras branches, certo? E é o que nós vamos fazer aqui, ó, git merge develop. E nota que já alterou aqui, ó. Então, o que aconteceu foi a união do que foi alterado na developer na branch principal, que é a nossa master. Se atualizarmos aqui, isso já foi feito, tá vendo? O que nós podemos fazer aqui também, ó? É o .git ignore. Quando nós criamos aqui esse ficheiro, esse arquivo, nós conseguimos dizer ao Git que alguns arquivos não devem subir para o nosso repositório, devem ser ignorados. Por exemplo, um arquivo de configuração, onde nós temos ali credenciais de banco de dados ou algum tipo de configuração, algum conteúdo sigiloso. Então, nós não queremos que isso suba para o nosso repositório e outras pessoas acabam acessando esse conteúdo. Então, por exemplo, vamos criar aqui um arquivo .txt, por exemplo. Na verdade não, vamos pôr aqui arquivo .css. Podemos colocar assim também, ó, asterisco.txt, qualquer arquivo .sql. Então aqui nós definimos quais são os arquivos. Podemos definir também uma pasta, por exemplo, que é a pasta tal, certo? Assim nós definimos quais são os arquivos, quais extensões de arquivos, qual é a pasta que nós queremos que o Git ignore e não versione esses arquivos no nosso repositório, certo? Então eu vou salvar aqui. Então primeiro eu vou criar aqui um commit. Ó, arquivo git ignore. Pronto, ele já está aqui no meu commit, certo? Eu adicionei ele e fiz um commit. Agora eu vou criar aqui um file.txt e vou criar também aqui arquivo.css. Nota que eles já ficam aqui com uma corzinha mais acinzentada, né? Vou alterar aqui outra coisa, deixa eu ver. Vamos aqui no index. Vamos alterar aqui, vamos tirar essa frase aqui. Esse é o meu exemplo. Tirar essa frase aqui, ó. Pronto. Então vou aqui, ó, git status. Não salvei, peraí. Git status, ele mostra para mim que houve uma alteração, mesmo eu tendo feito esses dois arquivos aqui. Posso colocar aqui qualquer coisa e salvar. Eu vou lá, faço um git status e ele não identifica que houve uma alteração nesse arquivo. Por quê? Porque ele está ignorando esses arquivos, tá? Certo? Então é isso. Por enquanto nós aprendemos a respeito de alguns principais conceitos e comandos do Git. Na próxima aula nós vamos aprender um pouco sobre o GitHub e trabalhar um pouco com push, com pull, para podermos subir os nossos projetos para um repositório remoto. Espero que tenha gostado dessa aula e até a próxima aula.